Olá, meu nome é Regina, sou professora de matemática e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a história da matemática envolvendo sistema de numeração. Nossa habilidade será a EF06MA02. Bem, você sabe o que é um sistema de numeração? Você conhece algum sistema de numeração? Já ouviu falar? E como se chama o sistema de numeração que nós utilizamos? Como será que eram os registros numéricos antes, lá na antiguidade? Existia algum tipo de registro mesmo antes do homem aprender a escrever? Bem, sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras para esses símbolos que permitem representar qualquer quantidade, tá? O nosso sistema de numeração, ele se chama hindu-arábico, porque ele foi criado pelos hindus, mas ele foi divulgado pelo mundo pelos árabes, tá? E existiam, sim, alguns registros numéricos na antiguidade. Vamos conhecê-los? Bem, o homem utilizou o entalhe em ossos, ele fazia risquinhos nos ossos para representar a quantidade de animais que eram mortos numa caçada, por exemplo. Tá? Ele não sabia contar, mas para cada animal ele fazia um risquinho. Ele contava com pedrinhas. Quando ele passou a domesticar animais, ele tinha uma quantidade de animais, ele associava para cada animal uma pedrinha. Então, a quantidade de pedrinhas representava a quantidade de animais que ele tinha, tá? E ele também usou o próprio corpo para contagem. Nós não utilizamos até hoje as nossas mãos, os nossos dedos, mas ele utilizava ainda mais. Utilizava os cotovelos, os ombros, e assim ele ia fazendo contagens sem contar de um em um, apenas relacionando, sem utilizar os números ainda. Bem, existiram vários sistemas de numeração na antiguidade. Nós temos como exemplo os egípcios, os babilônios, os maias, os romanos, o indo-arábico, que é o nosso, e o chinês. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais o sistema de numeração egípcio. Bem, os egípcios utilizavam símbolos, desenhos para representar os seus números. Eles utilizavam os hieróglifos, tá? Esses desenhos são chamados hieróglifos. E para cada grupo de 10, ele tinha um desenho para representar. Então, por exemplo, o número 1 era um tracinho, o número 10 era semelhante a uma ferradura, o 100 era uma cordinha enrolada, o 1000 era uma flor de lótus, o 10.000 era um dedinho assim, curvadinho, e tinha para os 100.000 o desenho de um girino, e para 1.000.000 ele tinha um desenho de um homem assim, ajoelhado com os braços para cima. Para cada nova quantidade, com grupos de 10, ele tinha que criar um novo símbolo. Aqui nós temos algumas quantidades no sistema egípcio. Ó. O 9, então, cada tracinho é 1, então 9 tracinhos. O 16, que é o 10 mais o 6, né? 6 tracinhos. O 54, 5 ferradurinhas, cada uma é 10, 54. Aí a gente tem aqui o 1723. Para o 1000 é a flor de lótus, 700 as 7 cordinhas, cada uma vale 100, 23. E assim por diante. Bem, o sistema de numeração egípcio, então, ele tinha símbolo para cada grupo de 10, ele tinha uma base decimal, porque vai de 10 em 10, não tinha zero, não existia o zero para eles, e era um sistema de numeração aditivo. Agora, vamos ver as características do nosso sistema de numeração? Bem, o nosso também a base é decimal, ou seja, vai de 10 em 10. A gente conta, né? 10 unidades, uma dezena, 10 dezenas, uma centena, 10 centenas, um milhar. Então, a gente conta de 10 em 10. Ele é posicional, ou seja, dependendo da posição que o número ocupa, ele tem um valor. Olha lá, 32 e 23. O 32, o 3 vale 30. No 23, o 3 vale 3. Quem está determinando esse valor? A posição que ele está ocupando, se é a da unidade ou da dezena. No nosso sistema de numeração, nós temos também o zero. O egípcio não tinha, nós utilizamos o zero. Nós temos 10 símbolos, 10 algarismos para representar as quantidades e só, não precisamos inventar mais nenhum. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Já dá para representar qualquer quantidade. E nós temos também uma estrutura aditiva e uma multiplicativa.
Ou seja, o nosso sistema de numeração usa adição e multiplicação na composição do número. Bem, agora é a sua vez. Tente escrever o número abaixo utilizando os símbolos egípcios. O 45. Como você representaria 45 utilizando os hieróglifos? E tente escrever também o número abaixo utilizando o nosso sistema de numeração. O que será que representa a flor de lótus e duas cordinhas? Pensou? Vamos ver se você acertou. Olha lá, 45, ó, 45. E a flor de lótus vale 1000. Cada cordinha vale 100, portanto, 1.200. Obrigada pela sua atenção.